Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo SaaS. Eu quero falar hoje alguns hacks, coisas óbvias às vezes, né? Mas a gente esquece do óbvio, coisas que vocês podem fazer para aumentar a venda do software como serviço de vocês. Alguns pontos aqui é bom relembrar, o óbvio precisa ser dito, mas tem algumas coisinhas ali que de repente vocês não teriam pensado na hora de fazer o processo de vendas. Então, como que eu penso em falar aqui para vocês? Tem para o cara que está iniciando ali, que trabalha sozinho, e também para quem já tem uma equipe de vendas, né, de software como serviço, coisas simples que é importante a gente conversar. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve, comenta aqui embaixo se tu tem alguma dica diferente, se tu discorda de algo que eu falei aqui, que isso ajuda muito o canal a crescer. Então, eu quero falar primeiro sobre vendas, né? Muita gente acha que vendedor tem que ser aquele cara que nasceu para ser vendedor, né? Aquele cara natural lá que venderia areia no deserto. E eu sou absolutamente contra contratar esse tipo de gente, né? O vendedor nato, aquele cara assim, ó, de verdade, em software como serviço, isso não dá certo, né? Então eu preciso falar para vocês. Porque software como serviço, tu vende uma vez e tu vai ter que manter esse cliente durante muito tempo. É um relacionamento que tu está criando. Então não adianta vender de qualquer jeito. Eu não quero o vendedor que vende areia no deserto, né? Ele vai abrir a porta e vai saber que tem areia ali. Isso é uma enganação. Eu quero aquele cara que vai entender o cliente e, a partir das dores do cliente, ele vai vender de verdade um serviço, alguma coisa que vai resolver a vida do cliente, vai resolver aquela dor do cliente. Venda complexa, o que faz um vendedor de venda complexa? Ele simplesmente não é um excelente vendedor naqueles termos que a gente imagina. O que ele faz? Ele direciona uma conversa. Ele faz o cliente confessar que tem uma dor e depois que ele confessar que ele tem uma dor, ele vai direcionar para fazer com que o cara confesse também as consequências de não resolver aquela dor. É só isso. O vendedor apenas direciona a conversa e, se ele fizer isso, ele vende muito mais do que o cara que vende areia no deserto e vende melhor, tá? Então, primeira dica aqui para vender mais software como serviço seria entusiasmo. E eu vejo aqui, como eu tenho uma equipe de vendedores aqui, vendedor para vendedor, às vezes eu vejo aquele pré-vendedor, vendedor que está cansado, e eu entendo, né, que o dia inteiro trabalhando com isso, às vezes realmente cansa. E o cara está apoiado na mesa, com a cara baixa, assim, falando. O cliente percebe isso. Então, para evitar isso, postura, olha para o que tu está fazendo, vai trabalhar direito, que isso vai ter um impacto nas vendas. Por isso também que eu digo, tenta trazer todas as reuniões possíveis para um Google Meet, para um Zoom, olhando no olho da pessoa, porque isso tem um impacto muito grande. É o mais perto da venda pessoal que tu vai conseguir fazendo uma venda online. E isso tem um impacto muito grande, mais do que falar no telefone. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês é entusiasmo na venda. Segunda dica aqui, ligar rápido. Liga, se possível, nos primeiros 5 minutos. Era algo que eu cometia de erro lá no início, eu dava 24 horas para o cliente testar o software. O cara se cadastrava no trial ali para testar o software. Eu dizia para os meus vendedores, só pode ligar amanhã. Foi um grande erro. Cara, assim, eu perdi muito dinheiro com isso. Liga nos primeiros 5 minutos. É uma dica que eu sempre falo para vocês, mas é bom relembrar, né, essa de ligar rapidamente, porque a pessoa está interessada no software naquele momento. Passou um tempo, a pessoa ela vai esquecer do software, esquecer do problema, então tu tem que ligar para ela no momento que ela está pensando naquilo ali. Liga nos primeiros 5 minutos, se possível. Outra coisa que a gente faz aqui dentro da empresa. Não conseguimos ligar para o cliente nos 5 primeiros minutos, ou ligamos, e agora precisa ter uma sequência de ligação, ligar para o cliente quando ele está online no software. Nós temos aqui, dentro do software, uma tagzinha ali, uma informação de que ele está usando o sistema naquele momento. Né? Fica verdinho ali se o cliente está usando o software naquele momento. É o momento ideal para ligar. Tá? Não conseguiu ligar nos primeiros 5 minutos? O cara está usando agora o software, tenta ligar agora. É outra coisa que dá para programar aí, não é nada difícil de desenvolver e vai te ajudar bastante.
Quarto ponto aqui, coloca menos dados no formulário, pede menos informações no formulário de cadastro. Quanto mais informação tu pedir lá no início, mais complexo vai ser, menos trials vai ter dentro do software. Então, coloca menos dados possível e tu vai pedindo mais informações conforme vai avançando no cadastro, a pessoa vai avançando no uso do software. Daí tu vai preenchendo com mais informações, pedindo mais coisa para o cliente. Mas no início tenta pedir e-mail, WhatsApp, o nome dele de repente e deu. Passou para uma próxima tela, tu já gravou aquilo ali, numa próxima tela de repente tu pede mais, mas não assusta o cara de início e pega aqueles dados para de repente entrar em contato com ele por e-mail, por telefone, por WhatsApp, agora que tu já captou aqueles dados iniciais ali. Evita formulário muito grande. Próxima coisa aqui seria usabilidade do software, né? Eu recomendo para vocês um livro do Steve Krug, tá? Steve Krug é S-T-E-V, e o sobrenome dele Krug é K-R-U-G, tá? Ele tem dois livros sobre usabilidade de site e de software. Recomendo muito que tu leia esses livros. Isso vai te ajudar a simplificar o teu software, porque a gente, como desenvolvedor, a gente quer desenvolver o software e não pensa da perspectiva do cliente. E esses dois livros do Steve Krug vai te ajudar a pensar o teu software e teu site na perspectiva do cliente, tá? Então é muito interessante. Um dos livros é Não Me Faça Pensar, outro que é um livro principalmente para site ali, mas vai te ajudar a pensar no software, como tu desenvolver o software. A ideia é de que o sistema tem que ser tão simples que o cliente não tenha que pensar na hora de usar, ele simplesmente clique, né? E claro, não é algo fácil de conseguir, mas o livro tem diretrizes que vão te ajudar a pensar. Outro livro dele, muito bom também, que é Rocket Surgery Made Easy, que seria cirurgia em foguetes facilmente, né? Eu não sei como é que se traduziram, não sei se tem em português esse livro, e ele ensina sobre como criar testes de usabilidade de software. Eu já li vários livros sobre usabilidade, esse é o melhor e o mais simples de aplicar. Tá? Então, recomendo que tu pense em usabilidade de software, isso vai te ajudar a vender mais. Outra coisa que tu pode fazer é o WhatsApp na página de fechamento. O cara vai fechar para comprar o software ali, ele fica em dúvidas, não sabe com quem resolver, tu deixa um íconezinho ali para o WhatsApp para ele te responder alguma dúvida, ou um chatbot, como tu quiser, né? Para ter isso, para a pessoa conversar. Brasileiro gosta muito de conversar, dá oportunidades para ele perguntar coisas, para ele conversar, para ele se sentir seguro de que a internet, né? Porque assim, ó, na internet tem muito golpista e os usuários comuns têm muito medo de golpe. Isso é comum. A gente que trabalha com tecnologia não tem esse nível de medo que as pessoas têm, né? Tu pode perceber. Tem gente, a minha sogra me manda mensagem perguntando: será que isso aqui é golpe ou não é? Meu sogro também, esses tempos, ele queria comprar uma peça para um caminhão, né, que ele trabalha com caminhão, e ele me mandou a mensagem: será que isso aqui é golpe ou não? Daí eu vou investigar para ele. Então, as pessoas comuns que não trabalham com tecnologia, elas têm muito medo de que seja golpe comprar online. Então, tenta deixar o mais palpável possível para ele, que alguém vai responder, que ele não vai ficar no vácuo, e isso vai ajudar nas tuas vendas. Quebra de objeções, tá? O que tu pode fazer para quebrar objeções? Fazer uma matriz de objeção. Como que funciona isso? Tu vai vender e normalmente as pessoas vão reclamar das mesmas coisas, vão dizer: olha, eu não estou comprando por causa desse problema aqui. Isso vai ser comum, isso vai se repetir. Então, o que tu pode fazer? Tu e a tua equipe pensar nessas objeções que normalmente os clientes têm em relação ao teu produto. Faz uma matriz de objeções. Pega um Excel, preenche com as principais objeções, tenta responder e debate com a tua equipe de vendas ali, com teus sócios, com as outras pessoas dentro da tua empresa, com os teus vendedores, pré-vendedores, se tu tiver, e debate sobre como quebrar essas objeções. Por quê? Pode ser que tu tenha uma boa resposta, mas o teu vendedor não tem. E ao contrário também, pode ser que o teu vendedor tenha uma resposta excelente e que tu não pensou. Então,
cria essa matriz de objeções, faz outras pessoas ler, faz uma pequena reunião para vocês debaterem essas objeções. Aqui no eGestor a gente lançou um novo produto e a gente fez uma reunião aqui para quebrar essas objeções, né, desse novo produto, conversamos e isso nos ajudou muito a aumentar as vendas, porque acontece de vir uma pessoa nova, ou no caso aqui um produto novo, os nossos vendedores não estavam tão preparados assim para essas objeções, a gente conversou sobre essas objeções e isso abriu, né, possibilidades de vendas que eles não tinham pensado na época, né, os vendedores não tinham pensado, então isso ajuda bastante. E essa matriz de objeção vai ajudar no teu site, no marketing em geral e no processo de venda. Só ter o trabalho de fazer esse exercício de criar essa matriz de objeções vai te abrir várias coisas para copy no site, para marketing, para propaganda, para criativo, para um monte de coisas. Tu vai perceber que isso vai te ajudar bastante. Outra dica aqui, landing page diferente para cada objetivo, tá? Digamos que aqui no eGestor, se eu estou batendo em propaganda de controle financeiro, né, vou fazer uma copy, um criativo falando sobre controle financeiro, eu vou mandar para uma landing page que vai falar exatamente sobre isso. Se eu vou fazer uma propaganda batendo em... Cara, tu ainda não está emitindo nota fiscal eletrônica, vou mandar para uma landing page batendo em nota fiscal eletrônica. Controle de estoque é a mesma coisa. Então, tenta fazer landing page diferente para objetivos diferentes. Hoje em dia está cada vez mais fácil criar landing page. Tem ferramentas aí que te ajudam a fazer rapidamente, tipo Lovable, né? Tu só encaixa na tua ferramenta de automação de marketing e usa uma ferramenta como Lovable ou outros para criar uma landing page bonitinha ali. Então, hoje está cada vez mais fácil de fazer. Pixel de conversão. Tá? Coloca o pixel de conversão para te ajudar nas propagandas. A Meta, o Google, tem as melhores inteligências artificiais a teu favor para te conseguir converter mais. Então, tu vai informando para a Meta e para o Google que esse cliente aqui está convertendo e esse aqui não está convertendo. E ele vai aprendendo e quanto mais ele aprende, melhor fica a tua conversão. Então, eu sei que dá um certo trabalho ali instalar esses pixels, é meio chatinho, mas isso vai te ajudar bastante no nível de conversão de propaganda paga, tá? Procura aí no Google como que tu faz para instalar, no Google, no YouTube, não é nada demais, um pouco chatinho, mas não é nada de outro mundo que tu não possa fazer, tá? Então instala pixel de conversão. Remarketing, liga também propaganda e remarketing, né? Propaganda via remarketing. O que é remarketing? Ou retargeting, né? Também chamam isso. Sabe aquelas propagandas que ficam perseguindo por toda a internet? É isso, né? Liga isso, porque não é nada caro, se torna caro se tu tem um público grande, se tu tem um público pequeno, não é caro, e isso ajuda a reforçar a marca. Quem não é visto não é lembrado. A pessoa teve o trabalho de entrar no teu site, olhou em volta, foi embora, bate nela com a tua marca. No máximo de sites, YouTube, Meta, Instagram, Facebook, onde for, ele tem que ficar lembrando da tua marca. Raramente as pessoas entram num site e saem comprando de saída, né? Então, use essa força do remarketing para reforçar a tua marca e isso vai te ajudar a tua empresa a crescer. Eu, inclusive, uso o remarketing até para quem já é cliente. Não tem problema. Como eu não tenho um ícone instalado no desktop do cliente, né? Então eu uso o remarketing para a pessoa lembrar, tem esse software que eu assinei aqui. E isso também ajuda na indicação, a pessoa lembra da marca e de repente ele indica para um cliente dele porque ele lembrou da marca. E a próxima ideia aqui seria justamente pedir indicação para o cliente. Melhor hora de pedir indicação é logo depois que o cliente assinou contigo. Ele assinou o contrato contigo, fechou o negócio, ele está satisfeito com o software, ele está empolgado com o software, pede uma indicação. Tu vende para empresas, muito provavelmente esse cliente tem outros amigos que têm uma empresa parecida com a dele, né? Do mesmo ramo. Por exemplo, aqui eu trabalho com SaaS, eu conheço vários outros empresários de SaaS aqui na região. Isso é normal da vida. Então pede uma indicação e daí liga para esse cliente que ele te indicou. Cada cliente conta, né? Pensa que no médio e longo prazo, cada cliente conta e tua empresa vai ser muito maior para quanto mais clientes tu vender conforme vai passando o tempo. Então, não desperdiça a possibilidade de indicação por cliente que recém fechou negócio contigo. Próximo ponto aqui, avançar na ligação.
Deixa eu contar uma história de como que era aqui na minha empresa. Eu dava leads para os meus vendedores, eles ligavam, entravam em contato com o cliente e diziam o seguinte: tudo bom, fulano, eu vi que tu testou nosso software aqui, só liguei para saber, tem alguma dúvida, precisa de alguma coisa? E o cliente respondia: não, tá tudo certo, só estou testando aqui, ainda não testei direito. Então tá, muito obrigado, se precisar de mim, meu telefone é tal, e é isso aí. Cara, isso aí é botar dinheiro fora, não faz isso. Avança na ligação, tenta conversar com o cara, puxa algum assunto sobre o software, pergunta coisas do tipo: e como é que tu está controlando o financeiro atualmente da tua empresa? No caso do meu software aqui do gestor, né? Como é que tu está controlando o financeiro da tua empresa? E o estoque, tu tem emitido estoque? Puxa assunto com o cara, deixa ele falar sobre o problema. E tem a ver com o que eu falei lá no início sobre processo de venda, de direcionar a conversa. Tu é o profissional de vendas, tu ou o teu vendedor são os profissionais de venda. Tu direciona a conversa, não deixa ele te dispensar de saídas. Tenta avançar na ligação. O cara ainda está testando, direciona ele para o próximo passo, né? Que seria: tu está testando? Então, o que tu precisa para testar? Quer que eu te explique alguma coisa? E assim, tu vai avançando na ligação e vai conseguindo aumentar as vendas. Próximo dica aqui é contratar vendedores que trabalham no mesmo ramo dos teus clientes, né? Isso pode te ajudar muito. Tu trabalha com, sei lá, padarias, contrata no futuro alguém que já trabalhou numa padaria. Isso vai te ajudar a se aproximar do cliente, né? Então, é uma dica que eu te dou sobre contratação de vendedores, alguém que já conheça o ramo. Isso pode te ajudar bastante também no processo de vendas. E última dica aqui, que as pessoas não percebem: não fica com medo do silêncio. Tu está falando com o cliente, tu perguntou alguma coisa e o cliente ficou em silêncio por 5 segundos. Fica em silêncio também. Deixa ele pensar na resposta para te responder. Tu não precisa preencher aquele silêncio. Uma vez eu vi um cara que trabalhava fazendo biografias. Vi uma entrevista dele, né? Fazendo biografias. E ele ia nos parentes do biografado conversar com as pessoas. E daí, com o tempo, ele percebeu que ficar em silêncio ajudava muito ele. Por quê? Quando ele ficava em silêncio, a pessoa ficava desconfortável e ela preencheu o silêncio, dando alguma informação que ele nunca daria normalmente, né? Ficou em silêncio, olhando no olho, e o cara largava alguma informação do biografado que ele nunca teria conseguido de outra maneira. E isso conseguiu... ele conseguiu, de alguma maneira, deixar a biografia mais rica. Então, não fica com medo do silêncio, o cara vai largar alguma insegurança, alguma coisa sobre a empresa dele que tu pode te ajudar no processo de vendas. E é isso. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo, deixa um like aqui, se inscreve no canal. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui e nos vemos nos próximos vídeos, tá? Essas pequenas dicas aqui, né? Se tu tiver aumentado 1% das vendas ali, acho que já te ajudei. E comenta aqui embaixo, tá? Muito obrigado, até os próximos vídeos.